um Deus que te ama. E a única coisa que ele fala para você é: esforça-te e tem de bom ânimo. Mas como que eu vou ter bom ânimo numa dificuldade danada que eu estou passando na minha vida? É por isso que essa palavra chegou até você. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra não é só uma palavra qualquer, não é só um livro qualquer, é algo que é transformador, sendo que para que você venha ter uma vida transformada por Deus, você tem que aplicar. E será que você tem aplicado essa palavra na sua vida? Será que você tem se esforçado nos dias mais difíceis na sua vida? Será que você tem lembrado do Deus que cuida de você? Será que você tem entendido que Ele é contigo por onde quer que passares, por onde quer que andares? E tem muita gente que só lê algo como esse e dana-se. Tem muita gente vivendo de religiosidade, sendo que Deus ele quer transformar a sua vida. Sendo que será que você é humilde para entender que será mesmo que eu estou colocando essa palavra em prática? Será mesmo que eu estou vendo os frutos dessa palavra? Como assim os frutos? No sentido de veio o medo, veio a dúvida, veio a incerteza, assim como Josué. Josué, ele também, quando ele recebeu a palavra que Moisés tinha morrido e ele seria o sucessor, ele ficou com medo. Ele ficou, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como assim? Mas Deus, quando ele chama alguém, ele capacita. E Deus, ele te chamou. Sendo que tem muita gente que não avança por medo, não avança porque, sabe, não acredita naquilo que Deus ele chamou. Tem muita gente que na hora da luta, na hora da dificuldade, não lembra do Deus que ela serve, que ela diz servir. E essa palavra é forte demais. Por quê? Porque ela é transformadora quando ela é aplicada nos dias difíceis da sua vida. Porque tem muita gente que quando vem a dificuldade, quando vem os dias difíceis, se aprisiona, fica parada, entra em depressão, não acredita mais na sua própria vida, sendo que tem um Deus para ajudar você, tem um Deus que te ama. E a única coisa que ele fala para você é: esforça-te e tem de bom ânimo. Mas como que eu vou ter bom ânimo numa dificuldade danada que eu estou passando na minha vida? É por isso que essa palavra chegou até você, para que você venha ter o ânimo que ele vai te dar. Mas o esforço, irmão, é contigo. O ânimo, ele também vai te dar. Ele vai te dar força. Se você pedir para o Espírito Santo, ele vai e vai te dar uma força. Mas se esforçar, ou seja, se levantar dessa dúvida, desse medo, se levantar desse fracasso, dessa frustração, é contigo. Mas será que você realmente crê nessa palavra para você aplicar lá fora na sua vida? Será que você tem a capacidade de realmente entender que você precisa mudar? Será que realmente você é humilde para entender que foi Deus que te chamou? E se Ele chama, Ele capacita? Mas como que Ele vai capacitar alguém que não age? Como Ele vai capacitar alguém que está parado? Você precisa se esforçar. Cara, grandes coisas Moisés, ele sabe, viveu nessa terra por, além de ter obedecido a Deus, se esforçou. Ele se esforçou e grandes coisas aconteceram na vida dele que até hoje ele é lembrado. Porque que muitas das vezes você que está me vendo não é, sabe, lembrado. Porque você não se esforça. Porque você, sabe, também confia no homem. Sendo que se você confiar num homem, você não vai olhar a capacidade que Deus ele te deu. Deus ele te deu uma capacidade grande, mas será que você tem sido humilde para entender e observar isso na sua vida? Porque quando Moisés morreu, Josué não se sentiu capaz. Josué não se sentiu, sabe, pronto. Por quê? Porque confiava no homem. Porque dependia de Moisés, sendo que Deus ele falou claramente com Josué: ei, é com você. O propósito é com você. Agora eu quero te usar. Eu quero fazer com que você venha crescer nessa terra. Mas para isso você tem que tomar posse.
Para isso você não tem que ter medo. Para isso você tem que se esforçar. E se esforçar não é algo fácil, é algo difícil, mas é algo que liberta, é algo que transforma, é algo que você encontra o seu propósito, é algo que você ajuda vidas, é algo que você se esforça não para benefício próprio, não somente isso, você ajuda outras pessoas também. Sendo que para isso, entender isso, precisa ser humilde, precisa ser humilde. E cara, eu tenho certeza que se tão somente você colocar essa palavra dentro do teu coração, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Mas não é só colocar dentro do teu coração, é aplicar nos momentos difíceis. E se você está passando por um momento difícil na sua vida e não sabe como agir, coloca essa palavra dentro do coração e aplica. Quando a dúvida vier, o medo vier, sabe, a incerteza, sabe, vier dentro do seu coração, confronta com a palavra. Fala, ei, eu vou me esforçar porque está escrito. Está escrito que eu não vou temer. Está escrito que aonde eu pisar a planta dos meus pés será vosso. Por quê? Porque está escrito, Deus ele falou comigo. E eu vou nessa força. Eu vou nessa força. Eu vou conseguir outro emprego. Por quê? Porque Deus ele falou comigo. Porque Deus ele pediu para mim se esforçar, para mim ter um bom ânimo. Porque Deus, ele falou, eu não vou parar de ir para a igreja. Por quê? Porque ele pediu, ele falou para mim se esforçar. E se ele falou para mim se esforçar, é porque a vitória é certa. A vitória está garantida, a vitória está pronta. Mas para isso eu preciso me esforçar. E quando Josué entendeu isso, ele tomou posse da terra prometida. A terra que Deus lhe tinha jurado a Abraão. Quem tomou posse? Josué. Por quê? Porque ele entendeu, ouviu a voz de Deus, não se comparou com um homem, não se comparou com as pessoas e viveu a promessa de Deus. Não se compare com as pessoas que estão vivendo grandes coisas espiritualmente. Calma, viva o seu. E no tempo certo, Deus ele vai te levantar. No tempo certo, você vai viver grandes coisas e você vai desfrutar da terra prometida que ele declarou que você iria viver. Qual é a terra prometida que você anseia, deseja? A terra prometida que Deus ele te prometeu. Qual é? Pensa nisso e entenda. Se você está pensando em parar, não pare. Simplesmente esforça-te. Simplesmente tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que venha trazer frutos para a sua vida. Não só para a sua vida, mas para todas as pessoas ao seu redor. Se puder, compartilhe esse vídeo. Grandes coisas vão acontecer na sua vida se você ajudar a outra pessoa. Ame o próximo como a ti mesmo. E grandes coisas vão acontecer na sua vida. Deus ele vai abençoar a vida de quem continua se esforçando. Aquele que continua na presença dele, firme e fiel a ele. Deus abençoe.